O Talibã fez hoje um apelo às mulheres do Afeganistão para se unirem ao governo. O grupo extremista tenta se mostrar mais moderado. Na primeira entrevista do Talibã, desde que retomou o poder no Afeganistão, o grupo adotou um discurso amistoso. O porta-voz afirmou que o grupo vai respeitar os direitos das mulheres desde que estejam dentro das leis islâmicas. O Talibã também anunciou uma anistia geral para o país e também para os cidadãos que trabalharam em governos anteriores. O grupo extremista tenta reconstruir a imagem e se mostrar mais moderado, isso em relação ao período que comandou o país entre 1996 e 2001. Mas os afegãos e outros países desconfiam das intenções do novo governo. A ONU afirmou que as promessas precisam ser cumpridas e que foram recebidas com desconfiança. O governo alemão anunciou o fim do auxílio financeiro ao país. Essa era uma fonte importante de financiamento para o Afeganistão. É o que todos querem saber, né? Se essas promessas vão ser cumpridas. E para falar sobre essa coletiva que o Talibã concedeu hoje, recebemos aqui no Jornal da Record News o Sidney Leite, professor de Relações Internacionais da Universidade Rio Branco. Um prazer enorme ter a sua participação hoje aqui conosco, professor. O prazer é recíproco, é um grande prazer estar com vocês. Professor, a primeira questão, né? O grupo extremista tenta mostrar uma imagem com um discurso moderado. A ONU já recebeu e falou isso, essa promessa com desconfiança. Dá para esperar um novo Talibã, digamos assim? Se nós levarmos em consideração o histórico do Talibã e mesmo a sua ação mais recente, ao longo dessa semana, me parece que é uma estratégia circunstancial para ganhar o apoio de organizações internacionais, ser reconhecido, o governo talibã ser reconhecido por outros governos. Lembremos que essa tomada de poder já é um ato de força, um ato de violência contra a frágil democracia afegã que foi construída nos últimos 20 anos. Então, as ações, não o discurso, as ações do Talibã mostram exatamente o contrário. Ele continua sendo um grupo fundamentalista e jihadista, que idealiza reconstruir o Emirado de Maomé do século VII. Então, portanto, me parece que é muito mais uma estratégia, mas aos poucos o Talibã vai mostrar a sua verdadeira essência, totalitária e tirânica. Professor, uma boa noite. Você falou justamente numa tirania. O porta-voz hoje do Talibã falou de uma possibilidade de respeitar os direitos das mulheres, desde que estejam dentro das leis islâmicas. O que diz a lei islâmica sobre o direito das mulheres? A gente viu cenas de mulheres aos prantos ao perceberem o domínio do Talibã na capital do Afeganistão. O que a gente pode esperar desse aspecto? Essa é uma pergunta fundamental e é importante a gente esclarecer os nossos telespectadores. Há dois documentos religiosos fundamentais do islamismo, o Alcorão e a Sharia. O Alcorão é escrito em versos árabes, não é? No idioma árabe, na língua árabe. E a Sharia também. Enquanto o Alcorão, o conteúdo dele é poético, metafórico, sujeito a muitas interpretações, a Sharia é um código de comportamento religioso do seguidor do islamismo, que também está aberto a interpretações. Não existe, o mais correto é a gente falar de islamismos, porque o Islã é uma religião que ela se espalhou por todo o planeta. Então, há países, não é, que há uma grande comunidade islâmica, mas a Sharia, um livro revelado, para ser seguido como um instrumento de fé na vida pessoal, privada e individualizada, ele não é, como o Talibã faz, o código de comportamento de vida
né, do cidadão, tanto na sua vida pessoal quanto na sua vida privada. Então, a Sharia, ela acaba suscitando interpretações, né, da parte de grupos fundamentalistas, como o Talibã, que transforma esse código religioso numa lei de comportamento civil. Esse é o grande problema. Então, na Sharia, de origem, né, do período medieval do Ocidente, a mulher ocupava uma posição subalterna, bem diferente da que ocupou, né, e ocupa em países islâmicos, isso é importante dizer, que tem um código civil, que tem uma legislação, não é, do espaço público diferenciada do espaço religioso. O Irã e agora o Afeganistão do Talibã, eles impõem um código que é lá do século VII, que coloca a posição, né, da mulher subalterna em relação ao homem, inferior em relação ao homem, e atualiza para o mundo contemporâneo. Então, não é à toa, né, que não só as mulheres, mas boa parte do povo afegão está numa situação de desespero, como a gente viu no aeroporto, nos aviões. Então, é impor um conjunto de regras com uma interpretação arbitrária, como se fosse a constituição civil daquela sociedade. Este é o grande problema. E o Talibã não deixou de ser um grupo fundamentalista e jihadista. Então, ele vai impor uma posição de subalternidade, não é? E tratar as mulheres de forma extremamente violenta, como fizeram no passado e já estão começando a fazer no presente, apesar desse discurso, não é, para fora. Mas para dentro, o povo afegão vive um dos seus piores momentos ao longo da história. Pois é, as penas são muito duras e muito violentas, né? As mulheres podem ser apedrejadas, os homens também vão à pena de morte. As mulheres, quando são adúlteras, elas são mortas, né? Muitas vezes elas são chicoteadas. É importante a gente traduzir isso aqui, né? O que pode acontecer com quem desrespeitar as leis islâmicas na interpretação desse grupo fundamentalista. E o senhor bem disse aqui, né? Ontem a gente viu cenas de completo desespero, os refugiados tentando sair a qualquer forma do país. O que isso representa? Que as pessoas não queriam ficar lá de jeito nenhum. Elas arriscaram a vida, né, ao se pendurar nas asas de aviões, por exemplo. Agora, já é exagero a gente falar numa crise humanitária, já que muita gente tenta sair do Afeganistão, muita gente já conseguiu, mas tem muita gente ainda a tentar sair do país? Excelente pergunta. A rigor, o Afeganistão vive uma crise humanitária desde os anos 80 do século passado. Essa crise só foi se acentuando. O pior momento foi exatamente de 96, como a matéria mostrou muito bem, de 1996 a 2001, quando esse grupo tirânico, sanguinário, esteve no poder. Isso continuou mesmo com a presença, não é, norte-americana, a ajuda internacional. O que haverá daqui para frente é o agravamento dessa crise comunitária. E comunitária, humanitária. Boa parte da população afegã vai procurar as fronteiras e fugir, né, desse contexto. Então, a crise humanitária, ela não é uma circunstância no Afeganistão, ela é a realidade do cotidiano, que se agrava com a ascensão deste grupo fundamentalista e jihadista, quer dizer, que tem a guerra como ferramenta de exercício do poder. Esse discurso democrático de aceitação das questões de gênero é uma estratégia discursiva que só os incautos podem acreditar. Professor, muito obrigado pela participação aqui conosco e pelas explicações. Infelizmente, obviamente, de um momento não muito bom justamente no mundo. Obrigado e até uma próxima.